Agora vamos para o próximo painel, a gente ainda dentro de discutir e trazer as inovações ou o que pode estar por vir de alterações em normativos da agência. A gente vai trazer agora o painel Novo Modelo Fiscalizatório, Perspectivas diante da Consulta Pública 147. E estarão conosco aqui no painel o Marcos Braz, especialista em regulação pela ANS. Marcos. A Érica Schiavon. Érica, por favor, obrigado. A Mônica Nigri. Superintendente regulatória da saúde na Sul-América, a Daniela Artico, advogada e gestora de práticas integrativas e bem-estar da nossa saúde. Dani. E o Bruno Marcelos, que é sócio fundador da advocacia Bruno Marcelos e também nos dá o apoio regulatório aqui na Abrange. Obrigado, Bruno. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu sou Marcos Braz, sou especialista em regulação da ANS desde o ano 2007 e nos últimos anos eu tenho ocupado o cargo de diretor adjunto de fiscalização. O objetivo dessa palestra hoje é apresentar para vocês a proposta que a diretoria de fiscalização criou sobre um novo modelo de regulação. A gente foi objeto da consulta 147, as resoluções 489 e 483, 489, nosso Código de Infrações, 483, nosso Código de Procedimentos. A contextualização já foi feita, né? A gente já disse as razões de tudo que aconteceu. Mas, trazendo alguns números que são importantes. Até 2019, a ANS tinha 100 mil reclamações por ano. Dessas 100 mil reclamações, 80% eram resolvidas na fase de mediação. Mais de 10% eram resolvidas na classificação. Sobravam 10%. Então, a gente tinha, em média, 10 mil processos sancionadores ano. Para aquela época, a quantidade de pessoas, a quantidade de tecnologia que a gente tinha era razoável. Ano passado, nós fechamos com 375 mil reclamações. Os números de resolução foram mantidos, tanto da NIP quanto da classificação. Só que aí nós pulamos de 10 mil para 37.500. A gente não tem gente, a gente não tem tecnologia suficiente para lidar com isso. Aí nós pensamos, por que isso aconteceu? A gente não sabe, a gente não tem gente para olhar isso direito. Mas, desde o ano 2022, a gente resolveu estudar formas para tentar mudar isso, para poder voltar a um patamar pelo menos aceitável. A 623, ela foi a primeiro passo disso, e ela tratou a parte pré-processual. E eu acho que eu posso dizer com tranquilidade que esse ano a gente já teve uma diminuição de quase 20% do número de reclamações por mês. Para mostrar nosso compromisso em relação ao caso, a gente colocou na agenda a alteração tanto da 395 quanto da 483 e 489. Tá? O escopo aqui, na verdade, foi o quê? A gente, durante 3 anos, a gente sentou, a gente fez uma série de discussões internas, a gente procurou outras agências, a gente procurou o que estava melhor de práticas no CDE, na academia, e viu como melhor mudar nosso comportamento. E aí, o problema regulatório, que é a quantidade de reclamações e a quantidade de processos, ele passou a ser enfrentado através de uma IR. Nós pensamos 5 soluções para o caso. Número 1, manter como está, não tem condições. Número 2, vamos coletivizar tudo, também não foi. Fechamos com pedido 4, solução 4. Qual é a solução 4? A solução 4, ela prevê uma forma híbrida de tratamento. Como vocês bem sabem, a ANS, durante muitos anos, ela teve como modelo de fiscalização o modelo repressivo de comando e controle. A ANS, hoje em dia, ela é a única agência ainda que abre processo sancionador para cada demanda de reclamação que não é resolvida. As outras não fazem. Então, pelo modelo 4, a gente resolveu o seguinte. Primeira coisa, nós não vamos mudar a entrada. A reclamação vai continuar entrando da mesma forma. Só que nós vamos mudar a forma como nós tratamos as demandas que não são resolvidas. Se antes cada demanda virava o sancionador, a gente resolveu que agora apenas uma parte dessas demandas virará, com base nas nossas forças, né, e com base em outros critérios. Então vamos lá. Se eu tenho 37.500 reclamações por ano, hoje em dia elas não vão virar 37.500 processos sancionadores. Uma parte vai virar sancionador e o resto vai servir de incentivo para um novo mundo que a gente está criando, que é um mundo de fiscalização responsiva.
E daí eu faço uma pergunta: o que é uma fiscalização realmente efetiva? É aquela que aplica muita multa ou é aquela que provoca realmente uma mudança do comportamento da operadora, né, no ente regulado? Nos últimos 5 anos, a ANS aplicou 2,7 bilhões de multa. Se isso fosse suficiente para mudar a postura, a gente não estaria tendo essa conversa aqui hoje. A gente estaria mantendo o sistema que a gente tem. Então, nós resolvemos migrar para o modelo responsivo, que é o modelo de autorregulação, de indução de comportamentos, né, em que a multa ela vai ser aplicada sim, mas situações excepcionais, como última medida. E quando for aplicada, vai ser bem aplicada, vai ser pesada, de forma a desestimular a prática. Então, quais são as principais mudanças gerais? Né? Em primeiro lugar, como eu falei, nem todas as reclamações vão virar processo sancionador. Nós vamos fazer uma amostragem, a Érica vai falar daqui a pouco sobre isso, e parte dessas demandas vão virar sancionador, parte vão virar insumo para as medidas que a gente vai tomar. E essas medidas quais são? São ações planejadas, estratégicas, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Nós já temos 2 modelos já em vigência, trouxemos mais 2. Érica, por favor. Vou falar rapidamente para vocês da análise amostral, né, das demandas. Tem os achados no IAR, né, o escalonamento linear do valor da multa. A gente aí só trouxe a tabela, não sei se o Marcos quer fazer algum comentário do escalonamento das multas. A 489, gente, a gente não mudou tanta coisa. Eu acho que o que realmente tem peso para o mercado é a questão do valor das multas. Como vocês sabem, desde 2006 não havia nenhum reajuste dos valores. Então, a gente bateu muito a cabeça, foi complicado, mas seguindo o Código Civil, numa lei que eu não lembro o número, 10.000 alguma coisa, a gente resolveu aplicar o IPCA. Tá? E o IPCA acumulado de 2006 até agora deu 270%. Para poder amortizar a pancada, tá? A gente fez esse escalonamento. Vai ser 50% ano que vem, 75% em 27% e 100% em 2028. Tem exceções? Tem exceções. Foi até levantado pelo próprio mercado que, em 2016, foi feito um reajuste para alguns tipos infrativos, autorização de funcionamento e urgência e emergência. Então, esses vão ter um valor menor de aumento, bem como da prestação de informações. E nós criamos 3 tipos novos que têm a ver com as novas ações planejadas. Esse também não teve nenhum aumento, só que a aplicação vai ser imediata em 26. Aí ainda sobre... Você vai passar para mim? Não, né? De repente. Ainda sobre a alteração dos principais ajustes relevantes, né? A gente instituiu na nova norma a classificação antecipada das demandas NIP e instituiu uma tipificação, né? Caso essa classificação antecipada não seja de acordo, né, com o que realmente a demanda é. Isso a gente já vem até aplicando, eu acho que vocês perceberam que a gente andou mudando o fluxo das delegações de duplicidade, o fluxo das demandas com alegação de beneficiário não pertence. A ideia é que na nova norma isso seja autodeclarado e já compõe uma finalização automática com conferência amostral. A gente já vem aplicando isso hoje em dia, né, das demandas de duplicidade, beneficiário não pertence ao operador, eu ainda faço a conferência demanda por demanda, mas a gente tem visto um resultado legal até, né? Eu acho que não está... nosso maior receio era que tivesse abuso de alguma forma, mas está funcionando bem. A gente colocou uma nova classificação de demanda NIP, que é quando o interlocutor tem vínculo com o prestador de serviço interessado, e colocou também a apuração coletiva, que é desvinculada das demandas NIP. Dos novos tipos infrativos, tem um novo tipo, que é essa declaração, digamos, falsa, né, para classificação antecipada, que é de beneficiário não pertence ou de demanda de duplicidade. Fizemos um tipo para o descumprimento da 623 e mais os tipos que têm relação com a fiscalização planejada, que é o de engajamento insuficiente, descumprimento de determinação em ação coercitiva e o descumprimento de determinação da fiscalização planejada. Sobre a amostra de NIP para análise individualizada. Então, isso é uma coisa que a gente já bateu, né? Falamos até bastante em todas as apresentações, né? Que a gente vem num crescente aí de reclamação. Apesar de 2025 parecer que houve uma diminuição, eu sempre fico meio temerosa em dizer que diminuiu. Primeiro, que o dado é até agosto. Segundo, que nesse ano de 2025 a gente enfrentou vários problemas com os nossos canais oficiais de atendimento. Então, eu não sei se dá para ser muito otimista, né?
Por outro lado, a taxa de resolutividade ao longo dos anos ela se manteve estável desde que foi instituída. Então, isso mostra para a gente que as operadoras têm uma capacidade de resolver as demandas por NIP que ela é estável ao longo do tempo, independente o quanto de demandas a ANS receba, né? E aí, a evolução das demandas para classificação, por outro lado, elas vão crescendo. Então, o que eu tenho de entrada cresce, a resolução das operadoras na fase pré-processual permanece a mesma, e o que evolui para a classificação também veio num crescente. De novo, eu tenho aí parece uma diminuição em 2025, mas também eu faço essa ponderação, né, de que esse dado que a gente tem é até agosto, e eu tive aí alguns percalços nos nossos canais oficiais de atendimento esse ano. Então, isso é para demonstrar que eu tenho uma capacidade operacional, enquanto ANS, reduzida, que insuficiente, eu diria, para olhar essas demandas na totalidade. Hoje, as minhas equipes NIP, eu tenho nas equipes NIP em torno de 50 servidores, que têm uma meta de análise diária, e aí que eles não conseguem dar conta de analisar, num tempo razoável, todas as demandas que aparecem. E aí acabou que, ao longo dos anos, a gente foi meio que perdendo a visão do que estava acontecendo em tempo real. Então, o que a gente propõe com a análise amostral? De que seja gerada uma amostra estatisticamente significativa, obedecendo os critérios de uma nota técnica, que tem que ser perene, que a gente quer que seja perene, apesar da amostra ser mensal, e que seja limitada a capacidade de produção da minha equipe. E aí, com isso, eu evito o passivo, eu consigo olhar para a situação do mercado naquele momento que ela está acontecendo, aí com 45 dias de atraso, mais ou menos, porque eu tenho que respeitar, né, o prazo da demanda dentro do fluxo da NIP. Eu consigo fazer uma análise tempestiva, né, daquele fato, daquela demanda, eu consigo olhar isso de uma forma mais macro, né, e eu consigo possibilitar ações, não só dentro da diretoria de fiscalização, mas envolvendo outras diretorias, porque a partir do momento que eu estou olhando para aquele fato em tempo real, eu consigo que a ANS tenha um olhar real, né, do que está de fato acontecendo naquele cotidiano. Não estou vendo uma coisa que aconteceu há um ano atrás. E aí as principais diretrizes, né? A amostra ela é gerada através dos planos amostrais, ela leva em consideração o erro padrão, é um retrato, né, do todo. Todas as demandas elas têm possibilidade de ser analisada, então, assim, não é porque a minha operadora tem 3 demandas que ela nunca vai ser olhada, porque só tem 3 demandas, né? Porque a operadora ela não é um critério, né? Ela, como é que eu vou explicar? Não é um critério limitador, não é não quer dizer assim que essa operadora ela tem 30% de demandas do meu todo, então ela vai compor 30% da minha amostra. Não, não necessariamente, né? A periodicidade de entrega da amostra é mensal, o tamanho da amostra vai depender da capacidade de análise da minha equipe, porque eu tenho uma equipe hoje com 50 pessoas, mas que eu não tenho 50 pessoas trabalhando para mim 8 horas por dia, porque essas pessoas que são analistas NIP, elas desempenham outras funções, inclusive para fiscalização planejada, fazendo atendimento pessoal nos núcleos. As pessoas entram de férias, entram de licença, então a gente leva em consideração a capacidade efetiva de produção dessas pessoas. E a nota técnica ela vai ser submetida para aprovação da diretoria antes da divulgação, e ela sempre vai ser um parâmetro para as amostragens mensais, mas a revisão da nota ela pode acontecer a qualquer tempo. E aí, uma das prerrogativas é que, eu acho que eu já falei isso durante o discurso, mas para evitar que determinadas operadoras que são mais resolutivas se acomodem, é para deixar claro que qualquer operadora tem possibilidade de ser selecionada na amostra. Então, não existe esse critério de proporcionalidade. Eu vou falar proporcionalidade, mas eu nem sei se o estatístico, se o Márcio vai concordar muito comigo. Mas para deixar que a seleção de operadora ela é mais um critério dentro da amostra, mas ela não é o critério determinante. Assim como a natureza das demandas, ela é um critério da amostra, mas ela não é o único critério determinante. E que a geração da amostra individualizada, eu não vou analisar somente a demanda que está na amostra, né? Existe a prerrogativa dentro da norma
para que eu analise outras demandas dentro de um contexto que pode ser que sejam não elegíveis para amostra, mas que sejam elegíveis para análise. Por exemplo, alguma coisa que chega de Ministério Público, alguma demanda, algum ofício de, enfim, ou alguma coisa que extrapole aí a geração da amostra, a gente tem essa prerrogativa de analisar pontualmente outras demandas que não estão dentro da amostra. E aí, como que a operadora vai saber se aquela demanda foi selecionada? Você vai receber a classificação da demanda, né? E aí, aquelas que não são classificáveis, elas vão contribuir, elas vão servir de insumo para os indicadores da ação de fiscalização planejada. Como eu falei, desde 2006, desde a criação da agência, a gente tinha um modelo de comando e controle, e agora a gente quer mudar para o modelo responsivo. As ações planejadas são exatamente isso, esse passo rumo a esse novo modelo. Então, acho que é bom deixar bem claro que a gente já flertava com esse modelo já há mais tempo, né? Desde 2016 a gente tem intervenção fiscalizatória, só que o modelo de intervenção fiscalizatória ele é um pouco engessado, ele acabou se esgotando. Por conta disso, a gente criou 2 novos modelos que já estão em curso, que é a preventiva e a focal. A focal foi em 2023, a preventiva em 2024. Eu vou falar um pouco mais à frente delas, por isso que eu vou falar rapidamente agora. Para além disso, nós vamos criar mais 2 novos modelos na proposta. Tá? A gente tem a ação planejada e estruturada e a gente tem a ação coercitiva incidental. Bom, a fiscalização responsiva, o doutor Bruno Marcelo está aqui, pode falar muito bem sobre isso, ela tem uma pegada mais de indução, de mudança de comportamento, de autorregulação, do ente regulador bater menos, mas falar mais, educar mais e trazer maior conhecimento. Então, a APP e a APF, junto com o monitoramento, estão nessa parte mais de educação, efetivamente. Tanto é que elas não prevêem sequer uma sanção específica caso sejam descumpridos. Isso eu vou falar um pouquinho mais à frente. Por sua vez, quando a autorregulação funciona, quando a conversão funciona, o regulador ele tem que bater mais forte. Essa que é a verdade. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, para isso, a gente tem a ACI e a APE. Qual é o objetivo com a fiscalização responsiva? Se eu incentivo a mudança, o olhar da operadora para suas práticas, para sua melhoria, ela automaticamente realizando isso, olhando esse espelho e melhorando suas práticas, ela vai melhorar o que ela entrega para o beneficiário, para o consumidor. Se ela entrega uma coisa melhor para o consumidor beneficiário, a gente vai ter menos litígio, tanto em âmbito administrativo quanto em âmbito judicial. Isso acontecendo, a gente vai ter uma diminuição de reclamações e, consequentemente, uma diminuição no IGR. O doutor Bruno Marcelos, ele teve uma previsão no último evento que a gente tem na FGV, falou que vai diminuir absurdamente o IGR, que a gente vai ter que mudar nossos parâmetros. Eu digo amém e vai ser por aí mesmo. Mas vamos falar um pouquinho das ações, né? A primeira de todas é a APP, que é a planejada preventiva. Para vocês entenderem, tá? Eu não trouxe esse gráfico aqui porque a gente está trabalhando nele, mas a gente consegue colocar o mercado todo em 7 faixas. Aquelas pessoas que estão abaixo do 30,8 de IGR, a gente considera na faixa 0. São os operadores que estão, digamos, num âmbito de excelência. E a maior parte dos operadores já estão nesse âmbito. Tá? Aquelas operadoras que estão nesse 30,8 até 48,5, elas estão na faixa 1. São operadores que estão com probleminha, mas razoáveis. Depois disso, nós temos outras faixas. A segunda faixa ela é o dobro dessa faixa da média do média do mercado, que é esse 45,8. A quarta faixa ela é o quádruplo. Depois nós temos 6 vezes, 8 vezes, até 10 vezes. A faixa 7 é o inferno, tá? Ele está muito, muito mal. A APP ela é destinada para aquelas operadoras que estão na faixa 0. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, é uma pessoa que tem uma saúde muito boa, de repente ela começa a tossir. A ANS é muito amiga dela, fala, amigo, estou vendo que você está tossindo muito, está com problema. Acho que você deve ir no médico. Pensa alguma coisa para você melhorar. E eu vou te acompanhar. Então, na APP, a gente identifica uma operadora que está bem e ela começa a ter um problema pontual. A gente vai chamar para conversar uma reunião virtual. Vai ser, olha, você está tendo um problema. A gente vai te monitorar, toma as medidas que você quiser, tenta resolver. Durante 6 meses, a gente vai monitorar a operadora. Se ao final resolveu, maravilha. Se não resolveu, o que pode acontecer? A gente pode escalonar para a próxima ação. Que é a ação focal.
A focal é aquela pessoa que tem uma saúde ruim, tá? Mas está lá, segurando, está na medida. Só que, assim, eu gosto dessa pessoa, eu quero que ela se cuide, né? Então eu vou virar para ela e falar, olha, amigo, tá ruim o negócio aí. Então você tomar um medicamento aí para melhorar, etc. Mas estou deixando você livre, né? Então, a APF é destinada a princípio às pessoas que estão acima da faixa 0, ou seja, estão acima da média exigida que a gente gostaria, mas dentro da média do mercado, abaixo da média do mercado, ou seja, está entre a faixa 0, 1 e 0. Tá? Então, esse é destinado. Nesse caso também, a gente vai chamar para uma reunião, tá? E depois fazer uma segunda reunião de acompanhamento. Se ao final resolveu, maravilha. Se não resolveu, a gente vai escalonar de novo, e aí a gente sai da parte que é tranquila da conversa e passa para a parte que é realmente sancionadora. A estruturada é aquele caso que o doente está muito mal, não tem jeito, vai ter que ser internado. Tá? Nesse caso específico, a agência vai entrar em contato, vai dizer exatamente quais são os problemas, vai dizer que forma, vão combinar com vocês qual a forma de ser resolvido e vai começar a acompanhar essa solução. Tá? Todos esses processos, a primeira evolução, por assim dizer, de melhoria, tem que ser dada em 6 meses. Isso é o soft landing que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Tá? Então, digamos que a operadora está na faixa 3. A gente quer que ela chegue na faixa 0. Da faixa 3 para a faixa 2, ela vai ter 6 meses para melhorar. Para as demais, vão ser 3 meses. Tá? Na APE, se você não consegue cumprir o que foi avançado no final, o que acontece? Aí nós temos sanções. Vamos ter, por exemplo, aplicação de multas de até 1 milhão para cada uma das medidas cumpridas. E podemos aplicar medidas contra os administradores, como suspensão e afastamento. Por fim, a gente não pode engessar as ações planejadas. E aí a gente tem o nosso coringa, que é a ação coercitiva incidental. Ela pode ser aplicada, e a princípio ela vai ser aplicada, de forma concomitante com as outras ações. Digamos que eu esteja numa focal, e ao invés de melhorar, eu começo a ver que você está piorando, está pior cada vez mais. Eu vou abrir uma incidental. Já que a focal não pode aplicar multa, eu vou aplicar a incidental, e ela vai correr de forma paralela com essa focal, e ao final vou aplicar a multa em você se resolver pela incidental, e ainda vou poder pegar a APF e migrar para a estruturada. Isso aqui, o objetivo disso aqui é realmente a gente ter um pouco margem de manobra para poder trabalhar, né, as questões. Essa apresentação vai ser bem rápida, até porque é o seguinte, gente, a proposta está com a PROJ ainda, dá para voltar, tá? Então tem questões jurídicas que estão sendo enfrentadas, e até pelo tempo eu vou fazer uma coisa mais rápida, mais breve. Posteriormente, uma vez aprovado, tudo direitinho, né, doutora Eliane? A gente vai entrar em circuito e aí vai vir com todos os detalhes direitinho para vocês. Bom, mas é claro que tem que ter alguns critérios para poder afastar as planejadas. Nem todo mundo vai sofrer uma ação planejada. Os critérios pensados foram com base no tamanho das operadoras, né? Operadoras que não têm muita relevância, por assim dizer, em relação a problemas no mercado, bem operadoras que já estão numa situação ou de desmobilização, ou então já estão sofrendo outros tipos de sanção pela ANS, né? Não sanção, mas de regimes. Então, operadoras exclusivamente odontológicas, operadoras que têm menos de 1.000 vidas, estão fora. Operadoras que estão em direção técnica, operadoras que estão vindo ser canceladas, operadoras que estão pedindo para sair do mercado voluntariamente, todos estão fora. O objetivo aqui é realmente pegar operadoras que a gente possa contribuir para melhorar e, consequentemente, melhorar o mercado. A gente não vai ter nossos esforços colocados para operadores que estão saindo, operadoras que não vão ter nenhum impacto para a solução, para a mudança no mercado. E aí vamos falar de soft landing, ou pouso suave do IGR. Né? É claro que uma melhora ela não acontece da noite para o dia. A gente tem que dar um tempo para vocês tomarem as medidas e essas medidas terem funcionamento. Então, como eu falei, a gente vai olhar para ter uma melhora gradual. A primeira mudança de faixa ela tem que acontecer em 6 meses até. Tá? Então, como eu falei, digamos que o operador estivesse na faixa 4, a gente quer levar para a faixa 0. Da faixa 4 para a faixa 3, ela vai ter 6 meses para melhorar, para passar da 4 para 3. Depois da 3 para 2, ela vai ter 3 meses. Da 2 para 1, 3 meses. Da 1 para 0, 3 meses. No total, uma operadora que esteja na faixa 7, ela teoricamente teria 2 anos, 24 meses, para sair da faixa 7 até a faixa 0.
Então, soft land é isso. É dar tempo e acompanhar vocês para que as medidas funcionem e vocês gradativamente consigam mudar nas faixas. Aqui, como eu falei, está a proposta apresentada, né? Primeira faixa, os 6 meses para o salto, as demais 3 meses. O objetivo a ser almejado, o santo grau, é estar com GR abaixo de 30, abaixo do DSS. Ah, pode mudar com o tempo? Pode mudar com o tempo. Quando a gente fala tem RR, e DSS também muda o GR, mas nesse momento é 30. Né? Prazo de 24 meses, como eu falei, quem tiver no 7º até chegar ao 0. E concluindo, tá? Basicamente, a proposta do novo modelo é dar oxigênio para que a DFIS ela fiscalize só aquilo que ela consegue realmente fiscalizar, né? E também busque mais práticas que incentivem a mudança, a autorregulação, né? E, para terminar, uma vez aprovado, né, doutora Eliane, a gente vai sair em circuito apresentando isso com tudo, com todas as nuances, né? O objetivo aqui também é fazer igual a 623, eventualmente fazer um FAQ, né? Abrir vocês, ouvir vocês, trazer considerações, trazer clareza. E é isso, tá bom? Muito obrigado. É uma norma disruptiva. Parabéns pela coragem de mudar, de propor esta mudança. Depois de tanto tempo, numa regra de comando e controle, embora essa transição ainda tenha aspectos de comando e controle, né, o que é natural. Mas, como toda mudança, ela nos assusta, especialmente quando você está, né, traz um impacto de imediato, e aí talvez uma reflexão que se traz, embora a própria norma, Marcos, traz previsões desse soft land, talvez, mesmo assim, assusta, dado ao impacto que ela traz, né? Tanto no nível de operação, de se pensar a mudança, mas isso não apaga, pelo contrário, o grande mérito e os aspectos positivos que tem essa norma. Então, assim, aqui na minha opinião e na opinião de muitos outros atores do mercado, que a agência, mais uma vez, a sua diretoria, a sua liderança com todo o seu time, tá de parabéns por enfrentar e querer mudar justamente algo que de tanto tempo e que venha ao encontro de uma regulação responsiva, que permeie o diálogo, que permeia a transformação na melhora dos indicadores da satisfação do beneficiário. Dado o nosso tempo apertado, em vez de fazer perguntas específicas, eu adoraria fazer perguntas. Tenho aqui uma lista, né, que eu peguei uma colinha do meu amigo Bruno Marcelos, lá da FGV. Tenho perguntas aqui bem quentes, mas nós não teremos tempo. Eu vou pedir para vocês tecerem considerações gerais sobre a norma, sobre alguns aspectos que vocês ainda veem de oportunidade de melhoria. Boa tarde a todos. Agradeço a Abrange, na figura do Luiz Celso, a agência, na figura da doutora Eliane e toda a sua equipe. A doutora Eliane é sempre receptiva, conversa com o setor, é corajosa e talvez destemida, mas dura sem perder a ternura. Mas assim, várias ações, elas, de fato, elas têm oportunizado as operadoras se aproximarem ainda mais de seus beneficiários, e é, de fato, uma oportunidade, né? E é importante nós contextualizarmos os dados, né? Recentemente, a agência divulgou o mapa assistencial, né? Foram entregues 2 bilhões de serviços assistenciais no ano de 2024. Isso quer dizer, são 19 mil procedimentos por 10 mil beneficiários, ou seja, cada beneficiário faz 19 procedimentos, uma média por ano. E quando a gente olha para as demandas, são 4 demandas por 10 mil beneficiários, enquanto a gente presta 19 mil atendimentos, são 4 demandas registradas na ANS pelos mesmos 10 mil beneficiários. Então, é importante a gente ter essa comparação para, assim,
não imaginar que o setor está em crise. Claro, há muitas reclamações, aumentou o número de reclamações. No entanto, quando a gente explode por mês a mês, a gente verifica que a curva já fez uma inflexão, a gente já verifica uma certa queda no número de reclamações, né? É certo que a 623 ela teve início de vigência em julho, mas as operadoras elas têm se debruçado, têm tentado fazer o dever de casa. E não é fácil porque o IGR ele acolhe não só as demandas procedentes, eu me dedico na minha operadora, na Sul América, em ouvir algumas reclamações, e há de todos os tipos. Há desde aquelas que o beneficiário de fato tinha razão, a operadora de fato errou, mas também há outras diversas em que o beneficiário, por mais descontente que ele esteja, ele simplesmente não concorda que no contrato tem o limite de reembolso, ou então a previsão de uma junta médica, ou que há uma DUT que orienta o melhor serviço a ser prestado. Então, ele abre a demanda e certamente ele tem esse direito. Então, por isso é importante essa relativização. E na linha que a 147 trouxe, né, de conferir a boa-fé à operadora, em que ela pode alegar que aquele beneficiário não é dessa operadora, ou então que está em duplicidade, ou que aquele interlocutor ele tem conflito de interesse, e também alinhado com o que a Virgínia falou, seria importante para aquelas situações onde não foi aberto o protocolo, né, e o protocolo é uma obrigação a ser entregue pela operadora, que também fosse desconsiderado no IGR. Claro, a agência não vai se furtar de acolher aquela demanda, mas, para o cálculo do IGR, aquela demanda deveria ser excluída, assim como há muitos casos em que os beneficiários usam um protocolo de uma outra demanda, mas, ainda assim, usam esse mesmo protocolo para alegar uma outra situação na ANS. Há também a falta de isonomia nos casos dos planos odontológicos. Isso acontece na 623, isso também está se repetindo na 147, quando para operadores exclusivamente odontológicas há um desconto. No entanto, para planos de operadoras médico-hospitalares que tenham planos odontológicos, também não é facultado esse desconto. O que pode culminar é que os preços do plano dessa operadora que oferta os dois tipos de cobertura acabe sendo mais elevado. Então, é importante que se tenha uma isonomia, e só lembrando que 40%, como eu sou atuária, eu trago alguns dados, 40% dos beneficiários que têm planos odontológicos, eles pertencem a operadoras médico-hospitalares. Então, vai trazer um impacto muito relevante. Acho que é isso. E há quem diga que isso é positivo, mas há quem diga que isso é negativo. Ela deixa para que algumas questões pontuais, como a seleção, a amostra das operadoras, para fins tanto da questão da avaliação amostral, como ela possa ser feita, na verdade, ela vai ser feita por meio de notas técnicas. Isso permite, não engessa a agência, né, permite uma avaliação a cada momento, mas há quem diga também que isso não dá muita clareza, transparência ou previsibilidade, e pode pode gerar algumas desproporcionalidades ou alguns tratamentos não isonômicos. Qual é a sua opinião sobre isso? Regulação responsiva, né? É claro, nós saímos agora de um modelo de comando e controle e que, para nós, como regulados, também é muito confortável. Afinal de contas, absolutamente tudo estava previsto na norma regulatória, né? A conduta definia, né? Negar o atendimento, fazer, não fazer. Então, quando você tem tudo absolutamente definido, é absolutamente previsível.
Quando você traz o modelo de regulação responsiva, você tira a lógica da punição e traz para a lógica da conformidade. E conformidade não é uma matemática de 1 mais 1. Ela depende de aspectos que são muito próprios até de regionalização do nosso país de tamanhos continentais, que, aliás, é um dos aspectos que até que eu espero que em algum momento se avance, né? Eu gosto de usar, né, apesar de não ser baiano, o doutor Jorge está aqui, estava por aqui, pelo menos tá lá atrás. Né, minha família é baiana, né, eu gosto tanto da Bahia que eu tenho até escritório lá. Mas a Bahia, ela representa quase que uma exceção à regra de volume de beneficiários contra o número de reclamações, né? Se você for buscar os dados do CNJ, é o segundo em número de demandas judiciais. Quando analisado também o IGR específico do estado da Bahia é muito alto. Então isso mostra que existem diferenças nas formas como os consumidores se agregam ou se organizam em volta de demandas, apesar do volume menor de beneficiários. E aí, esses aspectos são relevantes para a avaliação porque operadoras situadas nessas localidades, quando vão buscar conformidade, podem encontrar resistências diferentes de outros lugares. E isso ainda vai aparecer provavelmente na sequência desses números e desses dados. A partir do momento que você tem e começa a enxergar essas diferenças, e você vai buscar meios de identificar o que seria conformidade para cada operadora, para estar dentro de um parâmetro de conformidade, e trazer para o critério de regulação responsiva que demanda flexibilização para que seja possível criar esse cenário, é claro que você deixa de ter a regra positivada minuciosamente com todos esses dados. Bom, mas então aonde estaria a linha que divide a falta de um critério positivo daquele que seria, né, o necessário? Na minha opinião, a norma que ainda tem a oportunidade de ser editada precisa de parâmetros mais claros sobre agrupamentos, sobre aspectos que vão ser normatizados. É claro que ela já possui uma série de aspectos, mas alguns precisam ainda de reparos que sejam capazes de definir escolhas, de apontar critérios até para o regulador, na hora que ele buscar as notas técnicas ou produzir essas notas técnicas para os agrupamentos e para as escolhas de ação de fiscalização planejada, e seja possível também ao regulado compreender para que caminho aquilo está caminhando, se existe, né, se enxerga a isonomia, porque a norma, apesar de produzida por essa equipe, por essa diretoria, ela é para o mercado, para a agência, para os próximos, né, diretores também, e tudo isso faz parte, né, e hoje ela está nascendo. Então ela precisa que essas bordas fiquem bem definidas para que seja possível gerar segurança jurídica. Então, para a nota técnica precisa ser fundamentada nesses parâmetros que precisam estar muito bem definidos na norma. E aí também é uma questão muito própria do nosso direito, porque a regulação responsiva vem, né, nós importamos basicamente dos Estados Unidos e de outros países que também atuam com esse modelo, mas eles são sistemas jurídicos diferentes. Nós somos um sistema jurídico altamente positivo. Então, ou seja, tudo tem que estar previsto na lei, especialmente em direito administrativo regulatório. Não há como afastar a aplicação da norma regulatória. E aí esse aspecto atrai a necessidade de que tudo isso esteja razoavelmente preenchido para que a nota técnica tenha a devida motivação e se fundamente nesses parâmetros. Então, assim, não tem uma resposta simples, prática ou objetiva sobre até onde isso vai. Mas é necessário que, ao finalizar e concluir todos esses estudos sobre a norma, que imagina que vai acontecer já, né, no momento mais próximo, que se tenha esse olhar sobre eu criei critérios suficientes que vão fundamentar as notas técnicas, que eu consigo motivar essas escolhas baseado em critérios que estão previstos na norma regulatória de forma clara e objetiva, apesar de, evidentemente, ser necessário uma margem de dinamismo para que seja possível produzir a regulação. Até isso é híbrido, né? Tem que ser meio a meio, né? Mas excelente. Doutora Daniele,
O mercado é heterogêneo, né? A gente é formado por operadoras de grandes portes, embora essa classificação, já disse, talvez mereça ser revisada, médio e pequeno porte, operadoras médico-hospitalares, operadoras odontológicas. A norma está aí, embora, em muitos aspectos, ela observe, ela leve em consideração essas diferenças, especialmente na coletivização, na multa base, especialmente para médicos hospitalares, não é levado em consideração. E a questão da própria atualização da norma, mesmo com essa proposta da ANS de fazer um soft land, qual é a tua opinião sobre isso, considerando essas diferentes realidades de operadoras do nosso país? Bom, primeiramente, meu cumprimento a todos os presentes. Eu não vou me estender a cada um, mas é um prazer estar aqui em uma pauta tão importante e que também traz uma ansiedade, né? Como alguns falaram aqui, toda mudança gera medo, gera insegurança, e a gente vai aprender a norma vivendo, vai viver vivendo. Então, o que mais chama atenção aqui para nós, assim, não sendo repetitiva, mas é a mudança cultural, né, que essa norma traz. E quando a gente fala em pequenas e médias, hoje, 2025, as que sobreviveram a esse mercado, e que ainda se permanecem neste tamanho, elas tiveram que, na cultura de sobrevivência dela, na luta pela sobrevivência diária, adotar boas práticas. Quem não fez isso, quem não aprendeu essa lição, não está no mercado, foi absorvido de alguma forma. Então, quando você me traz essa responsabilidade de falar de pequenas e médias, eu posso defendê-las, que se elas estão aqui vivas hoje, é porque elas usam a NIP como insumo para observar aonde está o gap, onde elas podem melhorar. Então, eu acho que a NIP, desde sempre ela foi instituída, as pequenas usaram como esse farol. Para onde eu olho? Né? Eu posso dar um exemplo da nossa realidade aqui. Cada NIP que é aberta gera uma reunião que envolve toda a área envolvida que de alguma forma tem uma responsabilidade na NIP. Aonde erramos? Aonde vamos melhorar? E eu acho que é esse recado que essa NIP está dando agora, essa nova norma está dando de uma forma muito clara. Olhem, quando a doutora fala do diálogo, essa escuta do que quer dizer, o que está dizendo o nosso beneficiário. E a escuta é cada vez mais rara, e tudo que é raro tem valor. Então, eu acho que outro recado, deem valor para a escuta, seja do seu beneficiário, seja da sua equipe. Eu particularmente enxergo essa nova norma aqui, posso estar do lado do Marcos e dizer com propriedade isso, que a doutora ouviu muito a equipe. Porque essa mentalidade de mudança, de olhar para a origem, de dar força para que o regulador estimule esse problema, já vem da equipe antiga, né, Marcos? A gente já tive a oportunidade de fazer um TCAC com o Marcos numa época que era uma lenda, o TCAC não existia, ninguém fazia, né? Falei, tutum, bati na porta, ele ainda era, ele não era importante assim, né? E aí eu falei, me ensina a fazer isso, todo mundo diz que é impossível. E isso está só na lei. E aí foi de uma gentileza, assim, para quem está de fora, a ANS é um bicho-papão, né? E, ai, será que vão me ouvir? Será que vai me atender? Será que vai falar comigo? E, assim, qual era, né, naquela época, o espírito, se não consertar e dar oportunidade para que você melhore, para que você aprenda, porque a gente está aprendendo todo dia. Então, esse exercício de humildade, de aprendizado, de diálogo, ele é fundamental. Eu acho que a norma reuniu tudo isso. Uma insegurança que eu trago é nessa subjetividade da amostragem. Vou dizer com sinceridade, eu penso que se uma pequena ou uma média for selecionada nessa amostragem, numa multa de pronto atendimento, por exemplo, que possa ter algo relacionado à urgência e emergência, é absolutamente assustador o valor dela. Então, esse enfrentamento, e eu posso até, outro dia eu estava conversando com o Luiz Celso sobre isso, assim, quem está ali na lida, né, na linha de frente, sabe o quanto de dificuldade que a gente encontra para responder uma NIP, para fazer aquele quebra-cabeça se juntar. Então, passa muito por essa cultura, por esse diálogo de toda a sociedade, todos nós somos responsáveis. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem no Jornal da Manhã, que é aquele estadual da Globo, que todo mundo assiste, a matéria é plano de saúde, e o recado final do âncora era:
Se o teu plano de saúde negar qualquer coisa, o 0800 da ANIP e da ANS é esse. Então, o recado daquele descontentamento é buscar uma ANIP. Então, a gente tem uma margem ali muito aberta hoje de comunicação, de TikTok, de Rede Globo, tudo. Abram a ANIP. Então, tem um estímulo. Então, são várias as causas, mas quando a gente vê essa curva aumentando, a gente sabe que o poder da comunicação ele é muito violento e ele não é tão transparente como deveria ser. Né? Por que não explica o que é uma NIP? Você tem direitos, mas você também tem que respeitar esses direitos. A NIP não é para dar direito para todo mundo, para te fazer a tua vontade, mas é para também essa responsabilidade educativa, eu acho que é de todos. Então, penso, por exemplo, um exemplo prático aqui, a gente se deparou recentemente com a NIP, com uma guia com U/E, urgência e emergência, num pronto atendimento, porque a pessoa foi com o nariz escorrendo, com uma gripe, e foi no pronto atendimento. A intenção do médico, acho que nem, acredito eu, que não era de má fé, mas ele queria priorizar o exame e pediu um exame de gripe, que ali naquele local não era contratualizado para isso, poderia ir no outro local e fazer, e não tinha nenhum traço de urgência e emergência naquele paciente. A nossa auditoria vai, um médico assina, ele coloca o CRM dele e diz, este prontuário não tem urgência e emergência, e aí a gente responde a NIP com documento médico assinado, e ela vai para não resolutividade, porque ouve-se o beneficiário, ele diz, não, meu problema não foi resolvido. E aí vai e abre. E se essa não solução vai para uma amostragem, né? Esse esforço, para essa explicação, para essa defesa, ele é muito desafiador. Eu dependo agora, por exemplo, de um prestador que atendeu esse paciente e dizer, meu caro, diga que você queria só priorizar, fazer mais rápido o seu exame, mas essa pessoa não tinha urgência e emergência, e hoje ela está sendo tratada no regulador, algo que pode ser também uma má-fé, pode ser colocado como uma fraude ali da guia por omitir uma verdadeira condição do paciente, mas pode também ser uma total falta de diálogo, comunicação e dizer, meu caro, isso que você faz é errado. Né? Para que tem lei? Para que a gente tem regulador? A gente está falando em alguns momentos do mundo ideal. Se todos tivessem ética, bom senso, que eu sempre gosto de grifar essa palavra, né? Que é algo que devia ter em todas as relações. Se isso existisse, a gente não precisaria, mas também tem muita falta de informação. Eu acredito, e estou com a esperança de sentar com esse médico e falar, reveja esse prontuário, você pode me ajudar e dizer que esse paciente não era urgência e emergência? E aí? Né? Então, veja, pequenas e médias, eu tenho total convicção, represento aqui nesse papel, acho que talvez a única em todas as mesas aqui, as vozes são sempre das grandes, mas dizer que as sobreviventes estão na luta, estão também apoiando toda essa mentalidade, porque se não tivessem essa cultura, não estariam aqui. Então, mas eu também deixo o recado para que olhem com bastante atenção, principalmente essas questões de urgência e emergência e o alto impacto que isso pode causar numa operação. Então, meu muito obrigado, agradeço muito a oportunidade, parabéns a todos os envolvidos. Marcos, Érica, vocês querem tecer alguma consideração? Bom, vamos lá. Quer começar? Tá. Bom, assim, o objetivo realmente, tá, pessoal, é buscar a redução e a melhoria do mercado, tá? Eu, como regulador, eu me sinto muito frustrado quando tem uma multa pelo seguinte, a multa não quer dizer que aquele procedimento pedido, que era devido, foi feito, que aquele reembolso foi pago, que a carteirinha, que seja, foi encaminhada. E eu, como regulador, eu entendo que fiscalização funciona quando isso acontece. Tirando a fase de mediação eletrônica, a gente não tem mais isso, até porque a lei 9656 não dá esse poder para a gente. Então, eu prefiro multar muito menos, mas saber que vocês estão mudando o comportamento, que o mercado está mudando o comportamento, né? E multar apenas pontualmente, mas de forma maior, né? E provocar mudança. Quanto à questão das pequenas e médias, a gente ponderou isso sim. Você pensar, tanto a 623 quanto a nova 483, ela tem uma série de gatilhos para dar uma atenuada nisso, ainda que caia na amostragem, né? A gente tem descontos, a gente tem algumas coisas, tem o porte,
sempre tem uma discussão sobre o porte, é bom, não é, essas 4 faixas, mas a gente pensou... Sim, hoje em dia tem isso também, né? Tem isso dia. Agora, a questão que a doutora Daniela levantou, na verdade, é uma questão maior. A gente não tem que ficar com a educação limitada à agência e ao mercado regulado. A gente também, eu acredito, que tem que levar isso para o consumidor, tem que levar isso para o prestador, né? Para o corretor, doutor Sérgio. E todo mundo educar e entender que existem direitos e deveres, existe uma forma de atuar, né? Eu sei que é uma reclamação de vocês, não esperou dar o prazo da 566. Eu sei. No mundo ideal, a gente gostaria de ter um sistema que trancasse isso, mas isso não acontece. O que a gente tem que fazer, junto com vocês, é buscar essa educação e, aos poucos, a gente mudar. É uma questão de cultura, mudar a cultura mesmo. Não, eu acho que, na verdade, a minha principal preocupação, enquanto servidora, enquanto gerente da área, era com o passivo processual e verificar que, assim, por mais que, quanto mais sucesso tinha a NIP, menos sucesso eu tinha em analisar aquilo que chegava para a gente. E aí que a gente tinha que arrumar uma solução para aquilo, né? E hoje a gente tem tantas ferramentas estatísticas, a gente tem ferramentas jurídicas que possibilitam a gente mudar um processo de trabalho que é muito antigo. A NIP hoje tem, até esqueci, 14 anos, 15 anos. 15 anos e faz 15 anos que a gente trabalha do mesmo jeito. Então, eu acho que era hora de mudar mesmo. E essa mudança, ela não está acontecendo de uma hora para outra, né? Vocês podem não ter sentido, mas a gente está fazendo, tem um tempo que a gente está trabalhando em alguns testes, alguns pilotos para essa nova, para dar análise amostral, inclusive. Então, eu acho que hoje a gente tem muita segurança em propor esse novo modelo, que eu acho que vai ser benéfico para todo mundo. Só mais um detalhe, tá? Quanto às notas, quanto à amostragem, vocês podem ter certeza que a equipe vai se debruçar para dar uma maior transparência possível, tá? A gente sempre buscou isso, a doutora Eliane, ela prima por isso, a gente dá transparência, a gente deixar claras as razões por que as coisas estão acontecendo. Eu brinco com quem já foi cliente nosso de APP e APF, quando recebe aquela nota, né? A gente tem a nossa nota, tem todos os detalhes das razões, o porquê. Então a gente vai trabalhar nesse sentido. Eu entendo o temor de vocês, mas confia um pouco que a gente chega lá. Tá bom? É isso, obrigado. A gente confia. Bom, muito obrigado a todos vocês, obrigado pela paciência. E eu quero finalizar também com uma palavra, Sérgio. A Carol provocou. Sim. Serviço de utilidade pública. Não, no dia 3 de novembro a gente vai fazer um webinário, eu e mais o pessoal da Coordenadoria de Sistemas da Difis, porque vai entrar em produção, estou até com medo de falar agora, né? Vai entrar em produção os formulários parametrizados de resposta. Então, eu ia pedir para vocês o engajamento aí para fazer inscrição nesse webinário, mas só das equipes que trabalham direto com a resposta das demandas NIP. Porque se vocês mandarem pessoas que não trabalham com isso, aí não vai dar certo, que não vai aproveitar direito. E é uma coisa super operacional, porque vai mudar a tela que vocês fazem o protocolo das respostas para as demandas. Qual o horário? 14 horas. Mas eu vou publicar hoje ou amanhã, não sei se hoje vai dar tempo de eu publicar. Eu vou publicar o link no quadro de avisos do portal. Não sei se vai dar tempo de eu fazer hoje, porque sou eu que faço isso aí. Mas aí vocês já ficam meio avisados que segunda-feira, às 14 horas, a gente vai fazer esse webinário. Eu vou tentar deixar gravado, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque vai ser dentro do Teams, não vai ser no YouTube. Porque vai ter pergunta e tal, a gente vai dar esse espaço de interação. Muito e eu vou apresentar, mas não vai assim, eu vou apresentar dia 3 e dia 4 já vai entrar em vigor. Não, eu vou dar um tempo para vocês também. É soft layout, que agora estamos nessa, né? Obrigado, Érica, muito, muito bom. Carol fez uma provocação aqui, Carol, sobre que a gente só deixa de aprender quando a gente morre. Mas a gente morre quando deixa de aprender. Então, o grande legado dessa norma e dessa tarde aqui é aprendizado. Nós recarregamos a bateria com esse aprendizado. Parabéns e muito obrigado.